colocar só as coisas aqui, pastor. Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nesses dias de festa, de celebração ao nosso Deus. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pelo pastor Dionísio para trazer da parte do Senhor a mensagem dele aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso entendimento nesta noite. O tema é bastante sugestivo, proclamando o reino de Deus com poder, baseado em Atos 1:8. Eu quero ler com os irmãos, mais uma vez, esse texto da palavra de Deus, que vai nos servir como referência para a nossa palavra nesta noite. Almeida, século 21, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. Esse texto, eu diria, ele tem um duplo objetivo. Primeiro, é um texto que nos propicia uma reflexão, segundo a palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, sobre a possibilidade de, como igreja, realizarmos a obra de Deus. De modo que essa temática nos coloca diante desta possibilidade de realizarmos a obra de Deus com poder, com responsabilidade. Essa possibilidade, irmãos, não foi dada a nenhuma outra instituição a não ser a igreja. Tamanha é a nossa responsabilidade. Segundo, é que nós só podemos realizar esta obra com poder e responsabilidade sob a mediação do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma de realizar esta obra a não ser pela mediação do Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Santo, nós podemos chegar em todos os lugares onde há pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. E antes de entrar propriamente dito no texto, eu aproveito, pastor Dionísio, amados irmãos, essa oportunidade para parabenizá-los pelos 39 anos de organização. Eu estava ouvindo aqui o pastor Oscar falando sobre esse momento que nós estamos vivendo como nação, um momento difícil, né? O pastor disse dificílimo. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer aos irmãos que o ano de 1978 já havia se passado 10 anos desde que o general Ernesto Geisel havia instituído o AI-5, o ato institucional número 5. A ditadura está no final, irmãos. 85, depois de 21 anos, encerra-se aquele regime militar, ditatorial, autoritário no país. Poderíamos falar um pouco mais sobre aquele ano em que a igreja foi organizada, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer aos irmãos que, pelo pouco que eu sei desta igreja, ela é uma igreja vocacionada. O próprio tema já nos coloca diante da figura de homens e mulheres que aqui passaram, que vocacionados por Deus, chamados por Deus, para proclamar o reino. O que nós estamos reafirmando diante do Senhor nesta noite
nada mais é do que está no coração de Deus para o nosso coração. Sabe por quê? Se esta missão não foi dada a nenhuma outra instituição, a não ser a igreja, é porque essa missão, ela faz parte da natureza e finalidade da igreja. Nós não saberíamos fazer outra coisa a não ser proclamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa temática proposta pelos irmãos não pressupõe ou sinaliza para métodos de evangelização. Eu diria que esse também não é o nosso propósito. Mas aproveito também para dizer, não sei aqui, pastor Dionísio, mas nossas igrejas estão estudando o livro de Atos nesse trimestre. E foi muito bom retomar o livro de Atos no capítulo 8 para falar aos irmãos. Atos, o cristianismo pioneiro. E aproveito também para divulgar a campanha de missões estaduais de 2017, cooperando para a expansão do reino. Proclamação se faz com a cooperação das igrejas batistas no estado de Goiás. Esta igreja, juntamente com as quase 160 igrejas e 90 e poucas congregações que nós temos em todo o estado de Goiás, estão com um único propósito: proclamar o reino de Deus. E nós precisamos cooperar nesta proclamação. Lendo o livro de Atos, a primeira parte do livro, segundo alguns comentários, está no capítulo 1 ao capítulo 6, capítulo 1, versículo 1 ao 6, 7. E nesses versículos, irmãos, tem um aspecto muito importante, é para entender Atos 1:8, que é a história da propagação das boas novas de Jesus. E ela vai se dar pelos apóstolos, primeiramente em Jerusalém. Vamos falar sobre missões, tendo como referência Atos 1:8. Eu diria que o tema proposto insere-se nesse contexto, no contexto de proclamação do reino. Algo que consiste numa ação dinâmica e permanente da igreja, algo contínuo, algo em que o Senhor, nesses 39 anos, no caso particular da igreja de Novo Horizonte, Deus tem incorporado à igreja pessoas com esse objetivo: proclamar Jesus. Proclamando Jesus, proclamando o reino de Deus com poder e responsabilidade. Eu posso começar perguntando aos irmãos qual é o termo mais importante nesse versículo. O irmão que me acompanha na sua Bíblia. A palavra mas. É a primeira palavra. Ela indica aqui um contraste. Os contrastes são sempre importantes nas Escrituras, porque eles indicam uma mudança de direção. Mas aqui a palavra mas exige ir para o contexto precedente. E nós vimos que no contexto desse texto, há um afã no sentido de proclamar o Evangelho. Nós estamos no início de Atos. Aqui Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos ou apóstolos. Primeiro Jesus vai responder negativamente, conforme o versículo 7, dizendo com efeito: não vos compete. Depois no versículo 8, o versículo que nós lemos nesta noite, Jesus responde positivamente. E aí eis onde a palavra mas figura como proeminente. Mas esta é a responsabilidade de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos: essa é a responsabilidade de vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Esse versículo é parte de um diálogo
de Jesus com os discípulos, onde eles fazem perguntas, Jesus responde a pergunta deles. E há um segundo termo também importante nesse versículo, a palavra vós. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E aqui levanta-se uma questão: quem são estas pessoas? Em que contexto Jesus diz a essas pessoas? Os irmãos poderiam, juntamente comigo, falar alguma coisa sobre essas pessoas. Uma delas que todos eles, com raras exceções, ou com nenhuma exceção, andaram com Jesus. Andaram com Jesus por aproximadamente 3 anos. Acompanharam Jesus. Eram do ciclo mais próximo de Jesus. São essas pessoas que Jesus escolheu. E eles estão ansiosos. E a provável razão dessa ansiedade é porque a pergunta que eles fizeram a Jesus era sobre o reino. Eles querem saber mais sobre o reino, proclamando o reino de Deus com poder. Se essa é a nossa responsabilidade, Senhor, nós queremos ouvir mais sobre o reino. Nos fale sobre o reino. São judeus. Muitos deles são ou foram pescadores. Esses homens têm uma identidade pessoal com Jesus. Eles são pessoas diferentes. Não tem como confundir em meio à multidão. Por onde quer que eles andassem, você é um deles, você andava com ele. Proclamar o reino de Deus com poder é identificar-se com Jesus. É parecer com ele. Não tem como sair dessa porta para fora e as pessoas não nos veem como pessoas que andam com Jesus. E recebereis poder. Ou seja, os apóstolos irão receber poder. Esta é a causa. Esta é a causa. Receberão poder. O efeito é que eles vão ser testemunhas, como veremos. De modo que eu acrescento ao tema proposto a expressão responsabilidade, para afirmar algo que já sabemos, isto é, missões não se transfere. Proclamar o reino de Deus é uma missão dada à igreja que não se transfere. É privilégio nosso, irmãos. É nosso privilégio. Lucas aqui indica aquilo que o Senhor lhes ensinou durante 40 dias. Porque eles estão diante do Jesus ressurreto. O Jesus que vai se apresentar a eles e vai dar muitas provas incontestáveis de que estava vivo. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles. Não é um Deus morto que está falando aos discípulos. A esses também, depois de ter... É isso mesmo? A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Eles perguntam algo que o Senhor ressurreto pode lhes falar. Não tem pessoa com mais autoridade para lhes falar sobre o reino, o qual tinha sido o centro da sua mensagem durante todo o seu ministério público, e após a sua ressurreição, ele continua falando sobre o reino. Esse é Jesus. Lembre-se que, lendo os evangelhos, percebe-se a atuação deles
que a atuação dos apóstolos não tenha sido muito destacada. Eles fracassaram repetidas vezes, especialmente em momentos críticos. Agora, porém, o Espírito vai lhes dar poder. Serão testemunhas do Salvador. Tal entendimento é imprescindível para que a igreja cumpra a missão dada por Deus. Amados, estamos apenas começando a nossa reflexão sobre o tema proposto. Há muito que aprender com esse texto. Não é aqui a nossa pretensão esgotar esse texto, mas é algo que nos traz inspiração, nos traz um desejo ardente no coração de fazer a obra de Deus. Proclamando o reino de Deus com poder e responsabilidade, a oportunidade dada por Jesus à igreja. Os apóstolos são pessoas que tinham a oportunidade de fazer-lhes a pergunta mais importante da sua vida. Ainda que o erro deles foi confundir a natureza do reino e a relação entre reino e espírito. E a despeito disso, a questão é: qual é o verbo principal desse versículo aqui? O verbo principal é recebereis. Em que tempo está? No futuro. Os irmãos colocaram ali receberão, né? Na NVI, receberão. Aposta para algo que vai acontecer mais tarde. Eu reconheço que a esperança dos apóstolos reacendeu com a ressurreição de Jesus. Eles ainda estavam sonhando com o domínio político, a libertação de Israel do jugo de Roma, mas Jesus, ao responder-lhes, voltou a atenção deles para a pessoa do Espírito Santo. Charles William, citado por John Stott no seu livro, diz que eles estavam agora espalhando as promessas de poder. Porque em Jesus eles estavam cumprindo as promessas de Deus. E eles estavam agora proclamando o reino de Deus com poder. Em outras palavras, eles estavam espalhando promessas de poder. Por isso que a pergunta deles era uma pergunta importante. Por isso que Jesus vai acender no coração deles um amor por missões. Amados, muitas pessoas hoje, tanto dentro como fora das igrejas, não têm tido a menor ideia sobre a mensagem profética que tem para proclamar. Uma interpretação errada da mensagem coloca tudo a perder. Proclamando o reino de Deus com poder é algo que tem que ser assistido por nós com muito cuidado. Porque quando nós sairmos com a mensagem do Evangelho, as boas novas, você não pode se esquecer que você tem uma mensagem de vida. Uma mensagem da parte de Deus às pessoas. E as tensões e pressões da vida contemporânea têm furtado, e aqui no sentido de apropriar-se de algo que não nos pertence, o nosso tempo com Deus. Em outras palavras, para proclamar o reino de Deus com poder, você precisa primeiramente separar tempo com Deus. Um alerta sobre nós é que vivemos num tempo de muita distração e frivolidades, de um mundo que insiste em nos distrair de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Separe o seu tempo com Deus,
porque Ele está te preparando, te chamando para proclamar. Eu diria para os irmãos que eu pessoalmente não quero, não posso assumir em minha vida diária, e eu tenho lutado com isso, irmãos, os irmãos não sabem quando, uma sobrecarga de responsabilidade, de mais responsabilidade, que me impeça de buscar a Deus. E caso isso ocorra, com certeza, você irá dispensar menos tempo para servir a Deus. Tem uma expressão que a gente usa na escola que é um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Acendeu uma luz vermelha. Quando acendeu uma luz vermelha, um ponto de atenção, opa, cadê meu tempo para Deus, meu tempo com Deus? O que os apóstolos irão receber, irmãos, é poder. Essa palavra poderia ser traduzida em algumas traduções como virtude ou habilidade. Jesus não está falando, como a irmã disse aqui, de poder físico. Está falando sobre a virtude e habilidade dos apóstolos de realizar o que Jesus quer que eles realizem. Porque o exercício do poder é inerente ao conceito de reino. Lendo Atos, o livro de Atos, vamos constatar que Jesus não abandonou seus discípulos. E ao mesmo tempo, nós vamos atestar uma coisa muito importante. Para entender a proclamação do reino de Deus com poder. Sabe qual é? A autoridade que Jesus exercia sobre aqueles homens. A autoridade dele como Deus encarnado sobre os apóstolos para proclamar o Evangelho. Parece-nos então que para Jesus, entre a ressurreição e a ascensão, foram o reino de Deus e o Espírito Santo o assunto mais importante naquele tempo, naquele momento. A igreja deve se cercar desta realidade, a fim de influenciar o mundo. Em suma, a igreja é a síntese da ação do Espírito Santo, assim como os apóstolos são comissionados por Jesus para que o reinado de Deus seja uma realidade viva e presente na vida das pessoas. Deus precisa ser presente na vida das pessoas. Os irmãos vão abordar um assunto na MCA sobre ansiedade. Na aula de aconselhamento bíblico no seminário, o professor abordou essa semana, na sexta, o tema da depressão e do suicídio. Temas muito complexos e difíceis de lidar. Mas não é o tema, irmãos. É como tratar dessas questões. O foco de Atos 1:8 se concentra na narrativa das atividades dos apóstolos. Aqueles homens precisavam estar constantemente atentos à presença de Deus. E com a igreja não é diferente. Quantas oportunidades Deus tem nos dado? Essa é uma oportunidade. De modo que nós precisamos estar atentos, irmãos, à presença de Deus. Eu gosto de dizer que Deus está mais perto de você do que você possa imaginar. Proclamando o reino de Deus com poder e responsabilidade, é uma oportunidade dada por Jesus à igreja sob a mediação do Espírito Santo. O texto diz que a seguir vem a frase crucial: o Espírito Santo descer sobre vós.
O que isso acrescenta ao versículo? Primeiro, indica uma relação de causa e efeito, como dissemos anteriormente. O poder não virá até que venha o Espírito Santo. Segundo, responde à questão do tempo. Diz-nos que o recebimento do poder acontecerá quando o Espírito Santo vier sobre eles. Observei anteriormente que a palavra vós indica os apóstolos. Aqui deparo-me com uma outra pessoa, o Espírito Santo. Quem ele é? Novamente, poderia gerar aqui uma lista do que sei sobre o Espírito Santo. Para começar, que ele é a terceira pessoa da Trindade, é sobrenatural e é a pessoa ligada ao poder. Assim, nós estamos falando de poder, de algo sobrenatural. E os apóstolos precisavam disso, a igreja precisa disto. E no caso deles, a última coisa que fizeram foi decepcionar o Senhor deles na crucificação. Portanto, precisavam da virtude, da habilidade, do poder que somente o Espírito Santo poderia dar. Note que Jesus diz que o Espírito Santo desceria sobre eles. O poder não existe dentro deles, mas virá de fora. Haverá uma invasão de virtude, de habilidade, de um poder sobrenatural sobre eles, em oposição aos ordinários seres humanos. Isso diz muito sobre a tarefa para a qual Jesus os está chamando: proclamar o reino de Deus com poder. Eu noto também que o versículo está também no futuro, o que se torna muito significativo. O texto não diz, e sereis minhas testemunhas, e então recebereis o Espírito. Mas o contrário, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Frequentemente gastamos muito tempo tentando encorajar as pessoas a testemunhar sobre a fé. Irmão precisa testemunhar, irmã precisa testemunhar. Porém, nada dentro delas jamais garantiria o que fizesse. Não tem nada a compartilhar. E se tentassem, não estariam fazendo, senão representando. Esse é o tipo de dinâmica que Lucas quer que notemos na passagem. Como resultado daquilo que os apóstolos recebem, serão testemunhas. Serão testemunhas. Não há como ser testemunha sem não receber o poder. Os irmãos entenderam? Ser-me-eis testemunha e receberão poder? Não, recebereis poder, e aí sim sereis minhas testemunhas. Testemunha sem poder, é melhor ficar onde está. Mas testemunhas de quem, irmãos? De Jesus. É dele, por identificação pessoal. Eles agora vão representá-los. E quarto, representá-los em todos os lugares. Conforme o versículo 8, podemos destacar ainda que eles serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando digo tanto, eu quanto você vamos à cidade. Presume-se que há duas pessoas envolvidas, mas há mais do que duas coisas aqui. Na verdade, há 4 diferentes lugares mencionados. Isto é peculiar. Motivo para olhar esta passagem em um comentário e reconhecer o que Lucas está dizendo aqui. A palavra traduzida por tanto, é um termo interessante. Indica o início de uma série que pode envolver tanto duas coisas como 22. Há somente 4 aqui.
Portanto, inicia uma série de 4 lugares onde os apóstolos vão ser testemunhas por Cristo. O primeiro, aonde é? Jerusalém. O que você sabe, o que eu sei sobre Jerusalém? É uma cidade, pastor, onde é o lugar do templo, onde os apóstolos se encontram no momento. Tornou-se também o lar deles. Eles vão começar a testemunhar em casa. Você já tentou compartilhar sua fé com alguém em seu lar? É fácil ou não é? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu poderia dizer para os irmãos o quanto é difícil. Você vai concordar comigo também. Segundo é a Judéia. Sabemos que Jerusalém é para a Judéia o que uma cidade é para um estado. Jerusalém era a cidade dentro da maior província chamada Judéia. Assim o Senhor está se movendo da cidade para a província. 3 províncias eram centrais no pensamento dos apóstolos: a Judéia ao sul, a Galileia ao norte e Samaria entre uma e outra. Mas note a pequena conjunção "e", que os traz ao terceiro lugar, Samaria. Eles amam Samaria? Certo ou errado? Certo ou errado? Eles amam? Não, irmãos, não amam não. Com exceção de Filipe. Filipe é o nosso missionário em Samaria. Em Samaria. É ou não é? Os apóstolos, quando ficaram que Filipe estava anunciando a palavra, foram lá para testemunhar. De modo algum, irmãos, com exceção de Filipe, o nosso missionário entre os samaritanos, o reino de Deus não está limitado à nação de Israel. E lendo o livro de Atos, e graças à orientação do Espírito, os discípulos vão descobrir que o reino não é só para Israel. É necessário que a igreja reconheça a universalização, ou a universalidade do Evangelho. E o versículo 8 então termina com a expressão, até os confins da terra. A quem cabe, pastor Dionísio, proclamar o reino de Deus com poder até os confins da terra? Somos nós. Ora Jerusalém, ora em toda a Judéia e Samaria, agora até os confins da terra. Ufa! Sobrou para nós a parte maior, hein? E até os confins da terra. Eu quero aproveitar e dizer aos irmãos o que eu tenho dito esse ano que eu estive na presidência da convenção. No ano de 2020, daqui 3 anos, irmãos, nós vamos receber a 100ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira no nosso estado. Nós tivemos agora em Belém do Pará, com os batistas brasileiros e paraenses lá. Tem algum paraense aqui? Ah, tem um paraense ali, ó. Ô povo bom, eu aprendi a comer algumas coisas lá do Pará lá. Tem 2 dias que eu estou chupando picolé de açaí com castanha. Descobri um lugar que vende um picolé de açaí com castanha, uma delícia. R$3,50. Meu Deus. Picolé do Cerrado. Picolé do Cerrado. Cerrado não tem açaí, mas é picolé do Cerrado, né? Aqui não dá açaí, né, pastor Oscar? Não dá açaí. Mas lá no Pará tem açaí, e açaí do bom, né? Irmãos, nesse ano de 2020, nós vamos celebrar 100 anos do trabalho batista em Goiás. Eu gosto muito de história. Tem professor de história aqui?
Não tem um professor de história, não? Pedagogo serve. 1908, 1909, Salomão Ginsburg, aí nós estamos ali chegando, magiando o estado de Minas com Goiás, era Minas Goiás. Salomão vem de São Paulo, Catalão ali, Ipameri, Urutaí, aquelas cidades ali. Tem uma história, pastor Lucimar, os batistas estavam organizando em solo goiano a primeira igreja batista em 1920. De modo que agora em 2020 nós vamos completar 100 anos, irmão, do trabalho batista, proclamando o reino de Deus com poder. A igreja foi organizada em 78. Não é, pastor Oscar? 78, aqui, 78. 79, 80. Irmãos, nós vamos entrar na década de 80, até 89, os batistas vão organizar, nessa década, 43 igrejas. É a década que mais organizamos igrejas batistas no estado de Goiás, sobre a administração do pastor Roberto Linhenzen, nosso executivo, que andava esse estado todo. 23 igrejas na capital e 20 no interior, porque o trabalho batista cresce do interior para a capital. Assim como você tinha Séries, Iporá, Rio Verde como referência no interior, você tem naquele momento igrejas como Vila Nova, Primeira, Segunda, Vila União, Vila Redenção, Vila Canaã, né? Igrejas, Novo Horizonte, eram igrejas que sustentavam esse trabalho, irmãos, porque muitas das igrejas vão começar a aparecer na década de 80, elas estão com 32, 34 anos, os irmãos estão com 39. Em 47, o pastor Oscar está falando, começamos o trabalho em Séries. E aí você olha para Iporá, o pastor Dionísio esteve lá, Séries, Rio Verde, não, Rio Verde era uma igreja menorzinha, mas são igrejas com templos grandes. Eram igrejas que marcavam. O pastor Samuel conta que o trabalho batista surgia na casa dos irmãos, de modo que você chegava na cidade e procurava a igreja batista. Ninguém sabia onde era a igreja batista. É a igreja do irmão fulano? É. Então eu sei, é aqui na rua, que se eu desce aqui, é ali. Porque o trabalho começava na casa dos irmãos. Muitas igrejas começaram assim, na casa das pessoas, na casa do seu pai, no todo da casa do seu pai. Irmãos, eu já estou terminando, só foi uma digressão. Volta agora para a mensagem aqui. Jesus usa uma palavra para a terra que significa terra habitada. Logo, ele não está dizendo que vão a todos os lugares do mundo, mas a todos os lugares onde há pessoas. Os apóstolos não poderão parar até que vão à última parte da terra habitada. E os irmãos sabem o que está acontecendo aqui? Eu não sei se o pastor disse ontem. Irmãos, essas são as últimas palavras de Jesus. São as últimas palavras. Olha lá, pastor Dionísio, é as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras, irmãos. Há muitas coisas que poderiam ter sido ditas nessa noite de celebração, mas o nosso propósito é despertar na igreja a urgência de ser testemunhas de Jesus, do reino de Deus no mundo. A mensagem que o reino foi iniciado com o advento de Jesus.
nós vimos que os discípulos não devem testemunhar apenas da ideia ou promessa de um reino por vir, mas do fato de que em Jesus o reino já irrompeu. Eu creio que os irmãos irão continuar proclamando o reino de Deus com poder, porque a história de uma igreja é contada pelas promessas de Deus que se cumprem dia a dia na vida e no testemunho e no ministério profético desta igreja. Portanto, eu quero conclamar a todos nesta noite a continuar proclamando o reino de Deus com poder e responsabilidade. Lembrando que esta oportunidade dada por Jesus à igreja só é possível de ser realizada mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em todos os lugares onde há pessoas. E para dizer que não estamos apenas celebrando 39 anos, mas estamos contando, proclamando o reino de Deus com poder. Você deseja proclamar o reino de Deus com poder? Caso a sua resposta seja sim, eu quero lhe dizer algo nesta noite. Precisamos achar tempo para falar com Deus. Isso com certeza tem muito a dizer às pessoas com as quais você vai falar de Jesus. Tempo com Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor da obra. E se algo que foi dito, que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nesta noite, repita isso para o Senhor em sua oração. Repita sempre isso no seu coração, na sua mente. Não saia deste lugar, desse templo, nesta noite, sem que o Senhor confirme isso no seu coração. Você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e a cada dia lê e ouve o que Ele tem falado. Caso você ainda não tenha tomado a decisão mais importante da sua vida, mas você tem certeza de que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele quer fazer de você uma testemunha viva do seu amor, de alguém que deu a sua vida por você, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Se há nesta noite alguém que veio até aqui nesta noite com esse propósito no seu coração, de abrir o seu coração e dizer: Senhor, fale ao meu coração nesta noite, porque o desejo do meu coração, Senhor, e o Senhor sabe disso, é tomar a decisão mais importante da minha vida. Essa não é a primeira nem a segunda vez que eu ouço a palavra do Senhor, mas nessa noite eu estou decidido, ó Deus, a tomar essa decisão. Com isso, irmão, amigo, eu quero lhe fazer um apelo. Você que veio com esse propósito, você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que está nos visitando? Amém, pode abaixar. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Pastor, hoje eu quero fazer diferença, pastor. Eu quero ter uma nova identidade. Agora eu coloquei no meu coração que as pessoas que me conhecem assim assado, me conheçam agora como uma nova criatura.
Há alguém? Mais alguém? Senhor, qual é o nome da irmã? Rita. Irmã Rita. Louvado seja Deus, irmã Rita. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir do Senhor uma palavra aos nossos corações e à nossa mente, que confirme, ó Deus, o teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Nós não há outra razão de ser, ó Pai, e de fazer a tua obra, de realizar a tua obra, a não ser no poder do teu Espírito, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela maneira como o Senhor agiu nessa noite nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, ó Deus. Mas de um modo muito particular, ó Deus, na vida da irmã Rita, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor faça essa obra na vida dela, ó Deus, que a partir de hoje, em que esta igreja completa 39 anos, que a partir de agora, a irmã Rita possa contar, ó Deus, o que o Senhor fez na vida dela, e fará na vida de tantos outros, ó Deus, porque há poder, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por ela, pela sua família, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que ela há de começar a testemunhar do teu amor com poder no seu lar. Não será fácil, mas o Senhor vai revestir ela de poder, ó Pai. E a cada um dos irmãos, em tudo, ó Deus, nós queremos te agradecer, por sermos nas tuas mãos instrumento de poder, para louvor e glória do teu nome. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.